Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos ler a partir do verso 11. E conforme você for encontrando, eu vou pedir a gentileza de você ficar de pé. Diz assim a palavra de Deus para nós, querido. Jesus estava em pé diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Em algumas versões ele ficou em silêncio, né? Então Pilatos lhe perguntou: não ouve de quantas coisas acusam você? Jesus, porém, nada lhe respondeu, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro muito conhecido chamado Jesus Barrabás. Pilatos perguntou à multidão ali reunida: qual destes vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. No entanto, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam, repete comigo: Barrabás. Amém. Vamos lá, até o 26. Pilatos lhe perguntou: que lhe farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. No 26 diz: então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Porque um dia nós estivemos, Senhor Deus, na mesma posição que Barrabás, precisando do sangue inocente. Precisando, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua bondade. E nós estamos aqui nessa noite porque nós continuamos precisando dessa bondade e misericórdia do Senhor. Nos envolva com Teu Santo Espírito, Pai. Fique à vontade nessa noite a ministrar em cada coração. E que essa palavra, Senhor Deus, possa agora, Senhor Deus, quebrar correntes, quebrar cadeias, libertar cativos, curar enfermos, porque o Teu Santo Espírito tem poder para isso, Pai. E que o Teu sangue derramado na cruz do Calvário venha nessa noite, Senhor Deus, nos trazer liberdade para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Vocês viram que eu pedi para vocês repetirem a palavra Barrabás. Porque, na verdade, esse é o personagem que mais se identifica comigo e com você. Você pode falar: que isso? Está me chamando de ladrão, de bandido, de assassino. Eu quero te dizer, querido, que Barrabás é o símbolo do homem pecador. É o símbolo do homem que um dia precisou que o justo pagasse pelo seu erro. Eu e você, querido, nos identificamos ou seríamos semelhantes a Barrabás, porque eu e você precisamos do sangue inocente sobre nós para que nós possamos ser livres. Ele pague aquilo que eu e você que deveríamos ter pago. Eu e você que precisávamos estar naquela cruz. Aquela cruz foi preparada para Barrabás. Aquela cruz foi preparada, querido, para mim e para você, de uma forma a ser identificada. Mas alguém que estava em silêncio tomou o lugar de Barrabás.
Alguém em silêncio tomou o meu lugar e o seu lugar. Por isso, nessa noite, eu gostaria que você refletisse um pouco mais, pensasse um pouco mais sobre o que é realmente aquele julgamento. Como, às vezes, nós lemos a Bíblia e achamos que é uma história tão distante, quando na verdade deveríamos ler a Bíblia e em todo o tempo tentar nos colocar em algum lugar entre os personagens, nos identificar em algum lugar com aqueles que estão ali sendo colocados nessas histórias ou nessas histórias, para que eu e você pudéssemos dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu não conseguiria fazer, eu não conseguiria pagar, eu não conseguiria realmente ser justificado se não fosse o teu sangue. A Bíblia, querido, é um apanhado de livros, um compilado de livros, né? Se o Igor estivesse aqui falando compilado. Mas, na verdade, querido, a Bíblia são histórias, são relatos, para que eu e você possamos ter noção, conhecimento daquilo que é verdadeiramente o nosso Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que tem ciúmes de nós, um Deus que não abriu mão de cada um de nós. Por isso que quando Saia estava aqui cantando, ele me ama, ele estava dizendo para mim e para você: eu te amo. Ele estava dizendo que ele verdadeiramente te ama acima dos teus erros, acima daquilo que você é hoje, profissionalmente, como família, ou talvez até mesmo você olhando para a sua vida e dizendo: eu não me identifico como alguém que sou merecedor. É verdade, querido, se olharmos para as nossas vidas do natural, nós não somos merecedores. Mas eu te pergunto, Barrabás era? Por isso, eu tenho certeza que Barrabás é alguém que se identifica comigo e com você. E eu quero te dizer, nada na Bíblia é por acaso. Quando a Bíblia diz que era Barrabás que estava ali, poderia ser qualquer outro nome daquele prisioneiro. Poderia ser João, poderia ser Mateus, poderia ser Marcos, poderia ser Eliseu, poderia ser qualquer outro. Mas por que Barrabás? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Levante a sua mão. Você é filho de Deus? Barrabás também era. Barrabás significa filho de Deus. É exatamente isso. Bar, filho, Aba, Deus, filho de Deus, Barrabás. Olha só como é que vai. Nada é por acaso, esse nome não surgiu ali por acaso. Ah, era um personagem. Não, Barrabás. Era alguém que estava ali e que precisava da misericórdia do Senhor naquele momento. Eu fico imaginando, querido, por isso que eu falo que eu gosto de ler e imaginar. Eu fico imaginando aquele julgamento, e a gente costuma ver nos filmes, de um lado Jesus e do outro lado Barrabás. E eu fico pensando quantas vezes eles se entreolharam, quantas vezes os seus olhares se cruzaram, e Jesus dizendo: ah, Barrabás, se tu soubesse que você nesse momento, na verdade, representa a cada um dos meus filhos que eu amo e que vão estar lá na Nova Jerusalém, Tijuca, em 2025. Ah, Barrabás, se você soubesse que o teu sangue, na verdade, é um sangue culpado, mas que o meu sangue inocente vai cobrir de todo o seu pecado. Barrabás, eu fico imaginando, olhando para Jesus, dizendo: mas o que esse homem fez? E Jesus falou assim: você não entende o que eu faço, mas o que eu estou fazendo é pagar o teu preço e o preço de todos aqueles que vieram a essa terra. Barrabás, querido, é na verdade alguém que nós precisamos nos identificar para reconhecer cada vez mais esse amor de Deus por nós.
Barrabás, humanamente falando, era um revolucionário político, um zelote, talvez, alguém que queria apenas justiça da sua forma. Por quê? Porque ele não aceitava ser o poder romano, o governo romano sobre eles. E se você olhar a vida de Jesus, Jesus está dizendo: o meu reino não é desse mundo. Então, na verdade, às vezes, quando eu e você estamos muito mais preocupados com esse mundo do que com a terra que há de vir, com o céu, com a eternidade, nós estamos fazendo exatamente como Barrabás, tentando ser um revolucionário, porque eu vou ganhar, eu vou vencer, tem que ser do meu jeito. E Jesus dizendo: se tu souber que eu vou pagar o preço por você, porque o meu maior desejo é que você esteja na eternidade comigo. O sangue de Jesus te lava, te purifica de todo pecado. Purificou aquele homem pecador, ladrão. A Bíblia diz, num dos evangelhos, que ele era assassino. Por causa da hora do tumulto, na hora da briga, matou um homem, um homicida. Aí você pode dizer: eu não sou um homicida. Mas talvez quando você adultera, você é um Barrabás. Talvez quando você mente, você é um Barrabás. Talvez quando você fala um pouco mais áspero com alguém, você representa Barrabás. Talvez quando você não faz aquilo que é a vontade de Deus, você é um Barrabás. Porque Barrabás, na verdade, representa a todos nós em nossos pecados. E aí a Bíblia diz: qual de nós não temos pecado? Porque olhando na terra, Deus não viu um justo sequer. Deus não viu um justo sequer. E olha que a Bíblia relata alguns homens como homem íntegro, justo. E aí você fala: mas que contradição é essa? Não, querido. Porque por mais que seja justo, íntegro, ele não pode ser santo como o nosso Deus é santo. Ele não é perfeito como o nosso Deus é perfeito. O seu sangue não tem a pureza do nosso Deus, que se entregou por mim e por você, e se entregou por Barrabás. Querido, talvez se a gente pensar ali, a gente vai olhar e vai ver aquele homem como alguém que poderia fazer um grande estrago naquele momento. Porque um revolucionário. Mas é interessante que a Bíblia, depois dessa história, não conta mais nada sobre Barrabás. Sabe por quê? Porque isso fica mais claro quando eu e você representamos, ou somos representados por Barrabás. Porque a minha vida e a tua vida daqui a um tempo vai passar. A minha vida e a sua vida daqui a um tempo, outro dia foi pregar aqui, vai ser esquecido. Qual é o nome do seu tataravô, você lembra? Da sua tataravó? Do seu primo distante, que viveu há 3, 4 gerações atrás? Alguns não sabem nem o nome dos avós direito, porque não tiveram. E assim também como Barrabás, a nossa história vai passar. Mas a questão é: o que eu fiz com o sangue inocente? Como eu vivi a história desse julgamento? Como eu e você vivemos a história desse julgamento? Somos julgados todos os dias, querido, até o dia que nós vamos chegar diante do Senhor. Mas nós não somos julgados mais pelo próprio Deus, não. Somos julgados pelos nossos atos, somos julgados por pessoas que estão próximos a nós. Porque o nosso Deus, toda vez que olha para nós, ele fala assim: o meu sangue derramado naquela cruz foi para purificar esse meu filho. Porque o sangue de Jesus te purifica, eu vou repetir isso, de todo pecado. Eu estou aqui pregando e o Senhor fala que tem pessoas que dizem assim: eu não consigo me ver inocente, eu não consigo me desculpar, eu não consigo me perdoar. Eu quero te dizer, se você não conseguir nessa noite, eu quero te dizer que há libertação através desse sangue. Amém. Porque se você olhar, querido, Barrabás também não tinha.
E é interessante que praticamente 4 dias antes, uma semaninha antes, Jesus estava entrando ali naquela cidade, sendo aclamado como rei, sendo aclamado como alguém que iria mudar a toda a história. Mas poucos dias depois, estava ele sendo colocado, crucifica-o, crucifica-o. E eu vou repetir isso, todos os dias quando nós erramos, todo dia quando nós pecamos, nós estamos dizendo, Jesus, seja crucificado novamente. Que isso? Eu e você, quando nós erramos, nós estamos dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E ele, com o mesmo amor que fez por Barrabás, faz por mim e por você. O meu sangue te purifica de todo pecado. Sabe por quê? Porque ele me ama. Ele me amou. Ele te ama. Ele te ama, querido. Ele te ama. Eu vou repetir isso mais uma vez. Ele te ama. Receba isso no seu coração. Aleluia. Porque Barrabás era um culpado, um homem que tinha cometido até mesmo um homicídio. Jesus, porém, era inocente. Depois você vê com calma em João capítulo 19, verso número 4. Mas eu quero ler com você 1 Pedro 2, 22. Porque às vezes nós falamos e a pessoa precisa ser como crente de Beré. Como é que está isso? A Bíblia diz assim, ó, ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado na sua boca. Ou seja, ele não pecou nem mesmo no falar. Sim. Misericórdia, tu és lindo demais, pai. Tu és maravilhoso demais. Tu és maravilhoso demais. Ele não cometeu pecado algum, mas ainda assim, ele foi crucificado no meu lugar e no seu lugar. Ainda assim, sabe quando você erra, que você fala um monte de coisas que não deveria falar? Ele fala assim, ainda assim, eu te amo. E o meu sangue te purifica. Por quê, querido? Porque Jesus assume ali naquela cruz o lugar do criminoso, do pecador, do adúltero, do ladrão, do caluniador. Ele toma o lugar daquele pecado que a gente comete de maneira rotineira, aqueles pecados escondidos, aquele pecado que ninguém sabe, e ele sabe, e ainda assim ele diz, o meu sangue é pela sua vida. Basta você aceitar e reconhecer o que eu fiz por você. Reconheça aquilo que ele fez por você, querido. Ele foi colocado, o justo pagando pelo injusto, o santo pagando pelo pecador. Abra, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. Pois foi a nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Ele está falando de Jesus. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Sabe por quê, querido? Porque Deus é justo. Deus é justo. E ele olhando para Barrabás, ele não poderia dizer, eu vou inocentá-lo, eu vou libertá-lo. Deus olhando para mim e para você, ele não poderia dizer, eu vou justificá-lo porque eu amo. Ele não pode se contradizer, nele não há variação nem sombra de mudança alguma. Aquilo que é pecado continua sendo pecado, aquilo que é erro continua sendo errado para ele. Mas sabe o que acontece? Ele diz, eu vou tratar através do sangue de Jesus, esse meu filho que eu tanto amo, e vou colocar todo o peso da culpa nele, para que esse sangue justo, santo, possa servir de sacrifício pela vida do meu filho. E às vezes nós temos vergonha, e às vezes nós temos dúvidas, às vezes nós temos questionamento, será que eu posso dizer para alguém que eu amo Jesus? E Jesus fala, eu não vou ter vergonha, eu vou ficar aqui calado,
como ovelha muda, indo direto para o matadouro. Mas por quê? Porque eu amo esse meu filho. Eu amo essa minha filha. Que amor é esse, querido? Incondicional. Que amor é esse? Extraordinário. Que amor é esse? Sobrenatural. Capaz de se entregar por mim e por você. E nada nós fizemos para ser liberto. Nada Barrabás fez para ser liberto. Nada. Barrabás nem mesmo tentou argumentar alguma coisa. Ei, Jesus, vamos trocar de lugar aí e tal. Eu fico imaginando Barrabás pensando, olha, o povo está gritando meu nome. Sabe aquele ego de Barrabás dizendo, eita, o povo me ama de verdade. E Jesus aqui calado falou, inocente, não sabe tu. E na verdade, isso tudo era um plano que eu tinha junto com meu pai para poder te dar a salvação. Para poder te dar mais uma chance. É como se Deus estivesse dizendo ali naquela hora, através de Jesus para Barrabás, eu te dou mais uma chance. E Ele está falando para mim e para você nessa noite, eu te dou mais uma chance. Eu te dou mais uma chance. Eu te dou mais uma chance. E por quê? Porque alguém nos torna livre através do seu sacrifício. Abra, por favor, Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. 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 Estamos nos afogando nessa graça nessa noite. Estamos nos afogando nessa graça a cada dia, quando nós falamos, Senhor, muito obrigado, Pai. Porque eu era para andar como um prisioneiro, mas eu ando livre, porque o teu sangue me libertou. Eu sou livre, você pode dizer que é livre? Glória a Deus. Barrabás era um criminoso, Jesus um homem sem pecado. Barrabás um mentiroso, Jesus a própria verdade. Barrabás cheio de maldade, malícias, Jesus um homem sem maldade. Barrabás era alguém que nessa hora estava sendo solto e Jesus condenado. Pensa nisso, querido. Um homem cheio de erros, cheio de pecados, sendo livre, e o outro sem nenhum pecado, sendo condenado. Você acha que isso era em vão? Mostra o amor dele por mim e por você. Mostra o quanto ele te ama. O quanto o amor dele pela sua vida está acima de muitas coisas que você possa pensar sobre você mesmo. Porque às vezes temos alguns de nós que temos um pouquinho mais de senso e começamos a olhar e falar assim, eita, eu não presto mesmo não. Eu sou cheio de defeitos. Eu sou cheio de falhas. Eu sou cheio de erros. Eu sou cheio de questionamentos. E aí Jesus fala, que bom que você reconhece. Agora reconhece o meu sangue pela sua vida. Aí você fala, Senhor, no final, mas eu sou livre, porque o teu sangue me purifica de todo pecado. Aí nessa hora eu fico imaginando Jesus dando um sorriso e falou, ele entendeu. Ela entendeu o que eu fiz. Ela entendeu que aquele sacrifício foi muito maior do que apenas uma troca de prisioneiros. Muito mais do que apenas uma troca para alguém que iria para aquela cruz. Era alguém que só ele poderia pagar esse preço. Sangue inocente. Um sangue que nos purifica. E aí eu te pergunto, como é que você vai viver? Preferindo Barrabás do que Jesus? Como aquela multidão? Aí você pode dizer, mas como? Eu prefiro Jesus. Mas eu vou repetir mais uma vez para que isso fique bem claro em mim e em você. Quando nós erramos, todos os dias, nós estamos preferindo Barrabás. Quando eu prefiro fazer qualquer outra coisa do que buscar a Deus, eu estou preferindo Barrabás. Quando eu prefiro
viver a minha vontade do que a vontade de Deus, eu estou vivendo e escolhendo Barrabás. Quando eu digo que eu é que sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou escolhendo Barrabás. Quando eu digo assim, olha, o problema é meu, você está escolhendo Barrabás. E aí vai ter sempre alguém que vai dizer assim, eu lavo as minhas mãos. Mas Jesus diz assim, eu não quero que você lave as mãos. Eu quero que você reconheça o que eu fiz por você. Eu só quero isso, porque isso é o suficiente para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Não precisa você ser parte dessa igreja, não precisa você fazer parte dessa religião, não precisa você fazer parte desse ministério no íntimo, não. Basta você dizer, o sangue de Jesus foi por minha vida, foi por minha causa, porque ali na verdade Barrabás apenas me representava naquele momento. Porque você pode dizer, não, eu não gritaria Barrabás. Será? Será que eu e você não gritaríamos Barrabás? Precisamos pensar nisso, querido. Precisamos entender o que esse sangue faz por mim e por você. O que esse sangue tem capacidade de fazer. Abra, por favor, 1 João capítulo 1, verso 7, que diz que esse sangue nos purifica. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos justifica, Romanos 5, verso 1 e do 8 ao 9. Tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, acreditando no que Ele fez, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8 e 9 agora. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar. Você pode dizer, morreu em meu lugar? Apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Ele traz paz com Deus, amém? Colossenses 1:20. Olha o que esse sangue é capaz de fazer por mim e por você, hein, querido. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Ele faz comunhão com Deus, amém? 1 Pedro 3:18. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, e justo pelos injustos, olha aí, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. O justo pelo injusto. Ele dá acesso a Deus, amém? Efésios 2:13. Tem que tirar aqui o óculos para ler. Agora, porém, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Você fica imaginando aquela distância, querido, aquela distância que você tinha de Deus por causa do seu pecado. O sangue de Cristo te aproxima. O sangue de Cristo te faz ser próximo de Deus. E ele dá vitória sobre Satanás. Apocalipse 12:11. Depois, se você quiser, a gente tem outros textos, mas vamos nesses. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amar a própria vida. Você precisa, querido, não amar a própria vida, mas amar a vida daquele que se entregou por você. Você precisa amar a esse, querido. Amar a esse Deus, querido, no qual foi capaz de nos aliançar com Ele. Barrabás era eu e você. Barrabás representa a mim e a você, querido. Mas o sangue de Jesus. Porque a gente fica pensando, querido, Barrabás, filho de Deus. E eu perguntei aqui, quantos filhos de Deus? Todos levantaram a mão. Porque realmente todos somos filhos de Deus. Todos representamos ou somos representados por Barrabás. Filhos de Deus, mas que precisamos do verdadeiro Filho de Deus. Nós somos filhos por adoção, mas o Filho real
pagou o preço por mim e por você. Fica imaginando, querido, você quer entrar numa herança, você quer entrar num privilégio. Isso é o entendimento disso. Eu e você queremos fazer parte de uma herança eterna com Deus. Mas nós não somos filhos, e a herança é para os filhos. E aí nós falamos, mas eu quero. E aí o filho, aquele que tem direito a tudo, diz, olha, eu vou dar o meu lugar para que isso seja dividido para todos. Você consegue imaginar, entender que amor é esse? Capaz de abrir mão de tudo para que eu e você possamos ter acesso a essa herança eterna. Para que eu e você possamos ter acesso àquilo que eu e você jamais poderíamos nem mesmo imaginar que poderíamos. Mas ele fala, o meu sangue te dá acesso a essa herança. O que eu fiz de trocar de lugar com você, Barrabás? E aí toda vez que eu falo Barrabás, você se coloca no lugar. Você fala, ele se colocou no meu lugar. Ele pagou um preço pela minha vida. Que sangue é esse, querido? De um inocente, em silêncio, que a Bíblia diz que Jesus não deu uma palavra. Jesus não se defendeu. Jesus ficou quieto. Mas por quê? Porque ele falou, eu vou em silêncio. Porque se eu falar alguma coisa, o meu argumento vai me tirar desse lugar. Pensa, o argumento de Jesus tiraria ele daquele lugar. Mas aí, o plano que ele tinha para mim e para você, como é que iria ficar? Aí ele falou, não, eu pago o preço. Eu pago o preço. Eu deixo ele livre e eu fico como culpado. Mas o que eu quero é que ele esteja na glória comigo. O que eu quero é que ele possa gozar do mesmo privilégio da presença do Pai. Você fica pensando, querido, o que é realmente você desejar a presença do Pai? É você dizer, o sangue de Jesus me purifica e me dá acesso. Ele faz com que o mentiroso seja livre. Ele faz com que aquele que cometeu o pecado seja livre. Ele faz com que eu e você sejamos livres. Livres, querido. Livres. Libertos da morte. Libertos por causa do sangue inocente. Fique imaginando, querido. Barrabás aqui preso, algemado, conspirando raiva, ódio. Mas o que acontece? Ele olha para Jesus e fala, o que é isso? O que esse homem está fazendo? Mas o povo grita, Barrabás, Barrabás, liberta Barrabás. E aí eu quero agora, para você entender, e você nessa noite dá um grito de liberdade na tua vida. Alguma coisa foi falada aqui de manhã, talvez você tenha coisas que foram repetidas na tua vida, histórias repetidas, situações repetidas, tristezas repetidas, transtornos repetidos. Talvez você toda noite tenha dificuldade para dormir. Talvez você toda noite tenha dificuldade para se perdoar. Talvez toda noite você, quando para pensar sobre a sua vida, você fica pensando em coisas. Talvez a depressão, tristeza, angústia, aflição, todas essas coisas. Talvez aquele pecado, sabe? Aquele que você fala assim, eu venci ele hoje, mas no dia seguinte você cai. Mas no dia seguinte você vacila. Os pecados repetidos, situações repetidas. Eu quero que você pense nessa cena, nessa hora. Jesus aqui dizendo, pode deixar Barrabás, eu vou no seu lugar. E aí Barrabás, aqui preso, algemado. E agora Jesus diz, pode deixar que eu fico no seu lugar, né? No silêncio, mas o povo gritou Barrabás, Pilatos vai ali fazer a vontade, vai soltar, e eu fico imaginando agora as correntes de Barrabás
sendo soltas. E quando eu falo as correntes de Barrabás sendo soltas, você fica imaginando essas correntes sendo soltas na sua vida. As correntes da culpa, as correntes do medo, as correntes das aflições e as correntes de Barrabás sendo soltas nos braços e nos pés, para que ele possa caminhar em direção à vontade do Senhor, para que ele possa viver uma vida que ninguém precisa lembrar de Barrabás, ninguém precisa lembrar de você, ninguém precisa lembrar do teu passado, ninguém precisa lembrar daquilo que você fez de errado, mas quando você olhar para a cruz, você fala, o inocente foi colocado no meu lugar. O inocente pagou o preço pela minha vida. Aquele que não poderia, que não teria pecado, que não era nunca para estar naquele lugar. Ele foi porque ele me ama. Vamos ficar de pé.